Entre no mundo encantador da Fazenda Ouro Bravo, onde Letícia Martinez chega em busca de apenas emprego, mas descobre uma conexão inesperada com o rico e enigmático Henrico Duarte. Esse conto cativante explora como o amor verdadeiro transcende as fronteiras sociais e prova que os tesouros mais valiosos não podem ser medidos em ouro. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã bateu nas costas de Letícia, enquanto ela subia a longa calçada de terra para a Fazenda Ouro Bravo. Seu simples vestido de algodão se agarrou ao calor e ela limpou a testa com as costas da mão. A Grand White Farmhouse apareceu. À frente, suas janelas brilhando como olhos atentos. Aos 27 anos, Letícia Martinez já havia vivido várias vidas de dificuldades. Ela apertou sua bolsa de couro gasta, que realizou um currículo simples, uma retalhos de empregos de lavanderia, trabalho de cozinha e posições de limpeza. Nenhum durou o suficiente para construir um futuro, mas cada um lhe ensinou algo sobre sobrevivência. Este é apenas mais um trabalho, ela sussurrou para si mesma. Apenas mais uma casa para limpar. Mas isso estava longe de ser apenas mais uma casa. A ampla propriedade da Fazenda Bravo era conhecida em todo o condado como a Joia do Vale. Suas vinhas se estendiam pelas colinas, seu gado pastava em pastagens exuberantes e em seu coração ficava a magnífica casa principal, um lugar que Letícia só tinha visto nas fotos de revistas. O anúncio tinha sido simples. A empregada precisava com urgência. O salário listado foi 2 vezes o que ela já fez. O suficiente para ajudar seus irmãos mais novos, Miguel e Rafael, na faculdade. Chega, talvez, para finalmente parar de correr. Quando ela chegou à entrada da frente, sua coragem vacilou. A enorme porta de carvalho parecia zombar de suas origens simples. Ela hesitou e lembrou-se das palavras de sua mãe há muito tempo. Podemos ser pobres, Letícia, mas passamos pela porta da frente com a cabeça erguida. Em vez disso, ela circulou para as costas. Os trabalhadores do serviço não usaram a entrada da frente. Ela sabia muito. A porta da cozinha estava aberta para pegar a brisa. Letícia bateu suavemente no quadro. Olá? Ela ligou. Estou aqui sobre a posição da governanta. Uma mulher alta com cabelo cinza-aço virado do fogão. Você deve ser a senhorita Martinez. Eu sou a senhora Cooper, a cozinheira. Seus olhos varreram Letícia, avaliando. Você é mais jovem do que eu esperava. Trabalho desde os 14 anos, respondeu Letícia, o queixo levantando um pouco. Quando minha mãe morreu, criei meus irmãos. Eu sei trabalhar duro. A expressão da senhora Cooper suavizou. Bem, isso é algo pelo menos. Entre. O Sr. Duarte vai querer entrevistá-lo. Os olhos de Letícia se arregalaram. O proprietário. Pensei em me encontrar com um gerente da casa ou... O Sr. Duarte lida com tudo pessoalmente. Não confia em muitas pessoas. A Sra. Cooper abaixou sua voz. Não posso culpá-lo com todas as cobras que tentaram deslizar em sua vida. Enquanto a Sra. Cooper a levava através da cozinha brilhante e por um corredor alinhado com fotografias de vinhas, Letícia tentou acalmar seu coração de corrida. Ela precisava desse trabalho desesperadamente. A taxa de matrícula dos irmãos estava vencida e o aluguel do pequeno apartamento acabara de aumentar novamente. Espere aqui, disse Cooper, gesticulando para uma cadeira do lado de fora de uma pesada porta de madeira. E lembre-se, seja honesto com ele. O Sr. Duarte pode sentir uma mentira a 1 milha de distância. Deixada sozinha, Letícia suavizou seu vestido simples e desejava ter algo melhor para usar. Seu currículo parecia frágil em suas mãos. Um testemunho, de papel de uma vida de luta. A porta se abriu e Letícia subiu rapidamente de pé. Senhorita Martinez, entre. O homem que estava diante dela não era o que ela esperava. Henrico Duarte era mais jovem do que imaginava. Talvez 30, com cabelos escuros que se enrolavam levemente para o colarinho e os olhos intensos, que pareciam olhar diretamente através dela. Ele usava roupas simples, jeans e uma camisa de botão, enrolada nas mangas. Nada sobre ele gritou riqueza, exceto talvez o que confiança na Uiete em sua postura. Obrigado por me ver, Sr. Duarte, disse ela, estendendo a mão. Ele pareceu surpreso com o gesto, mas o sacudiu firmemente. Por favor, sente.
Seu escritório era surpreendentemente modesto, as flechas de livros alinhadas com volumes bem lidos, uma mesa cheia de papéis e grandes janelas com vista para as vinhas, sem acessórios de ouro, nenhuma demonstração ostensiva de riqueza. Seu currículo, disse ele olhando para o jornal que ela entregou. É breve, mas honesto, ela respondeu. Todo o trabalho está lá, mesmo os que duraram apenas um mês. Ele olhou para cima, sua expressão ilegível. Por que eles não duraram? Letícia respirou fundo. O primeiro, o hotel, desceu. O restaurante, o filho do proprietário, não me deixou em paz. A casa de Bailey se mudou para a Europa. Ela conheceu o olhar dele diretamente. Eu nunca fui demitido, Sr. Duarte. Eu apareço a tempo, trabalho duro e me importo com o meu próprio negócio. E sua família? Ele perguntou. Meus pais se foram. Tenho 2 irmãos mais novos na faculdade. Ajudo com suas despesas. Henrico assentiu lentamente, depois colocou seu currículo. Esta posição é incomum, senhorita Martinez. Eu valorizo minha privacidade acima de tudo. A pessoa que trabalha aqui verá e ouvirá coisas que devem permanecer dentro dessas paredes. Não estou interessado em fofocas, Sr. Duarte, disse ela simplesmente. Estou interessado em fazer meu trabalho e ser pago de maneira justa por isso. Algo cintilou em seus olhos. Sujeira, talvez, ou aprovação. O trabalho é exigente, continuou ele. Entrego os associados de negócios ocasionalmente. A casa deve ser imaculada. Você teria seus próprios aposentos na ala leste. Eu entendo. E você seria o único pessoal da casa, além da Sra. Cooper. Não gosto de ter muitas pessoas por perto. Letícia assentiu. Posso perguntar por quê? A pergunta parecia pegá-lo desprevenido. Ele se levantou e caminhou até a janela, as costas para ela. Porque as pessoas sempre querem algo, senhorita Martinez. Eles sorriem, elogiam e trabalham em sua vida, e eventualmente a conta vence. Ele voltou para ela. Todo mundo tem um preço. Nem todo mundo, ela disse calmamente. Ele a estudou por um longo momento. Vamos ver. Ele nomeou um salário que fez seus olhos se arregalarem. Você terá os domingos, a menos que haja um evento. Isso é aceitável? Letícia não podia acreditar em sua sorte. Essa quantia cobriria as mensalidades de seus irmãos e seu aluguel, com o suficiente para iniciar uma pequena conta poupança. Sim, ela conseguiu. Isso é muito generoso. É um salário justo pelo trabalho duro. Ele corrigiu. Quando você pode começar? Amanhã, disse ela sem hesitar. Então o trabalho é seu. Ele estendeu a mão novamente. Bem, vindo a Ouro Bravo, Miss Martinez. A palma da mão dele estava quente contra a dela, calejada em alguns lugares. Não as mãos macias, que ela esperava de um homem rico. Quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles, rápido como um raio. Ela puxou a mão para longe primeiro. Obrigado pela oportunidade, Sr. Duarte. Não vou decepcioná-lo. Veja que você não. Seu tom era profissional novamente. A Sra. Cooper mostrará seus aposentos e explicará seus deveres. Enquanto Letícia seguia a senhora Cooper pela Grand House, ela não conseguiu abalar que algo significativo havia acontecido, algo além de garantir um trabalho muito necessário. Ele não é o que eu esperava, ela confessou à Sra. Cooper. A mulher mais velha sorriu conscientemente. Poucas pessoas veem o verdadeiro Henrico Duarte. Eles veem o dinheiro, a terra, o nome, mas não o homem. Ela parou do lado de fora de uma porta. Ele já foi ferido antes. Mal. Essa não é minha conta, disse Letícia rapidamente. Não, concordou a Sra. Cooper, mas você estará morando sob o mesmo teto. Apenas tenha cuidado, não com o seu trabalho, com seu coração. Antes que Letícia pudesse responder, a Sra. Cooper abriu a porta para revelar um lindo quarto, com sua própria área de estar e banheiro. Estes são seus aposentos. Tome hoje para se estabelecer. Vou explicar seus deveres durante o jantar. Deixada sozinha, Letícia sentou-se na beira da cama, mais do que qualquer outra que ela jamais dormiu, e tentou processe o turbilhão do dia. O trabalho parecia bom demais para ser verdade. E Henrico Duarte não era nada como o homem rico arrogante que ela esperava.
Ela desempacotou seus poucos pertences, pendurando suas roupas simples no armário espaçoso, onde pareciam perdidas e fora do lugar. Na mesa de cabeceira, ela colocou sua posse mais preciosa, uma foto de sua mãe sorrindo com a jovem Letícia e seus irmãos. "Eu fiz isso, mamãe", ela sussurrou. "Eu encontrei um bom emprego, um lugar seguro." Ela não sabia o quanto esta casa e seu misterioso dono mudaria sua vida. Nas semanas seguintes, Letícia caiu em uma rotina. Ela se levantou antes do amanhecer, preparou a casa para o dia e trabalhou metodicamente através de suas funções. Enrico se foi frequentemente durante o dia, atendendo aos seus interesses comerciais, o que se adequava à multa. Quando ele estava em casa, eles mantiveram uma distância educada. Mas ela notou coisas. Como ele preferia seu café preto, mas às vezes acrescentava canela quando estressado. Como ele leu por horas na biblioteca, sempre retornando livros aos seus pontos exatos. Como, apesar de sua riqueza, ele viveu simplesmente, sem os partidos ou exibições extravagantes que ela esperava. Uma noite, enquanto ela espanava as prateleiras da biblioteca, ele entrou inesperadamente. "Sinto muito", disse ela, recuando. "Eu posso voltar mais tarde. Não há necessidade." Ele selecionou um livro e se estabeleceu em uma cadeira de couro. "Você não está me perturbando." Letícia continuou seu trabalho, ciente de sua presença. O único som o gentil de seu pano de poeira e a virada ocasional de uma página. Por alguma razão, o silêncio parecia confortável e não desajeitado. "Você canta enquanto trabalha", ele disse de repente. O calor correu para o rosto dela. "Sinto muito. Eu não percebi." "Não se desculpe", ele interrompeu. Bom, esta casa está quieta há muito tempo." Ela não sabia como responder, então simplesmente assentiu e voltou. "Xiaopó, que idiomas você fala, senhorita Martinez?" Ele perguntou depois de um momento. "Inglês e espanhol", ela respondeu. "Minha mãe insistiu que mantemos nossa herança." Ela era sábia. Ele hesitou. "Eu ouço você falando com seus irmãos em espanhol ao telefone às vezes. Eles estão na faculdade?" Letícia ficou surpresa que ele havia notado. "Sim, Miguel está estudando engenharia e Rafael quer ser médico. Você deve estar muito orgulhoso." "Eu sou." Ela sorriu genuinamente. "Eles são garotos inteligentes. Eles terão oportunidades que eu nunca tive." Enrico a estudou. "E o que você faria se pudesse? Se você tivesse a oportunidade?" A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém perguntou. Sobre seus sonhos há muito tempo. "Eu estudaria literatura", ela admitiu. "Eu sempre amei livros. Mas os sonhos não pagam contas, Sr. Duarte." Ele assentiu pensativamente, mas não disse mais. A conversa terminou tão rapidamente quanto começou. No dia seguinte, Letícia encontrou uma pilha de livros em sua cama, clássicos que ela mencionou de passagem, sem nota, sem explicação. Apenas os livros, esperando por ela como velhos amigos. Ela os segurou no peito, incerto o que fazer do gesto. Foi simplesmente um ato gentil de um empregador, ou algo mais. Naquela noite, no jantar, que ela comeu na cozinha com a Sra. Cooper depois de servir Enrico na sala de jantar, ela mencionou os livros. "Ele não emprestou isso a ninguém", disse. A Sra. Cooper, as sobrancelhas levantaram. "Nem mesmo a irmã dele, Isabela, e ela está tentando colocar as mãos em sua primeira edição Dickens há anos." "Tenho certeza de que isso não significa nada", disse Letícia rapidamente. "Ele provavelmente tem muitos livros." A Sra. Cooper apenas sorriu conscientemente e mudou de assunto. Uma semana depois, enquanto Letícia estava lavando janelas no portão oriental cantando suavemente para si mesma, ela não ouviu Enrico entrar. "Essa música", disse ele, assustando-a. "O que é?" "Apenas uma velha canção de ninar que minha mãe costumava cantar", explicou ela, suas bochechas se aquecendo. "Eu não ouvi você entrar." "Eu gostaria de oferecer um aumento", disse ele. Abruptamente, Letícia piscou surpresa. "Mas eu só estive aqui por mês, Sr. Duarte." E naquele mês a casa nunca correu mais suavemente. Ele limpou o seu trono. "Eu também gostaria que você gerenciasse alguns pequenos eventos que estou planejando.
Isso significaria responsabilidades adicionais. E pagamento adicional? Ela perguntou, imediatamente envergonhada por sua franqueza. Para sua surpresa, ele sorriu. Um verdadeiro sorriso que transformou seu rosto sério. Sim, senhorita Martinez. Consideravelmente mais salários. Então eu aceito. Obrigado. Ele assentiu e se virou para sair. Depois parou. Mais uma coisa. Não há necessidade de tal formalidade quando somos apenas nós dois. Você pode me chamar de Henrico. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, deixando Letícia com um frasco de spray em uma mão e uma estranha vibração no peito que não tinha nada a ver com o prometido aumento. Apenas mais um trabalho. Ela se lembrou firmemente. Apenas mais uma casa para limpar. Mas mesmo quando ela disse, ela sabia que não era verdade. Não mais. 2 meses em seu emprego na Ouro Bravo, Letícia havia transformado não apenas a casa, mas sua atmosfera. As flores apareceram em vasos que ficaram vazios por anos. Os quartos fecharam por muito tempo, agora respiravam com ar fresco e luz solar. Até a senhora Cooper comentou sobre a mudança. Este lugar não se sentiu como uma casa desde que a mãe de Duarte passou, disse o cozinheiro uma manhã, enquanto preparava o café da manhã. Você trouxe a vida de volta a essas paredes. Letícia sorriu, mas balançou a cabeça. Estou apenas fazendo meu trabalho. É isso que você chama de passar o seu dia de folga replantando o jardim de rosas de sua mãe? A senhora Cooper levantou uma sobrancelha. Os empregos não fazem as pessoas sorrirem do jeito que você faz quando ele entra em uma sala. Isso não é. Eu não... Letícia se atrapalhou por palavras, suas bochechas queimando. Não se preocupe, querida. Seu segredo é seguro comigo. A senhora Cooper deu um tapinha na mão. Apenas tenha cuidado. O coração não sabe sobre contas bancárias, mas o mundo com certeza sabe. Letícia queria protestar, negar que tudo estava acontecendo, mas ela não podia mais mentir para si mesma. Algo havia mudado entre ela e Henrico. Suas conversas cresceram mais pessoais. Às vezes ela o pegava observando quando ele pensava que ela não notaria, e às vezes ela se deixava assisti-lo também. Naquela tarde, enquanto ela organizava flores no salão da frente, Henrico apareceu ao seu lado. Esses são lindos, disse ele. Eles são do jardim de sua mãe, respondeu Letícia. A senhora Cooper me disse que eram seus favoritos. Algo cintilou em seus olhos. Paixão, talvez, ou gratidão. Ela teria gostado de você, eu acho. Conte-me. Sobre ela, disse Letícia, surpreendendo. Se com sua ousadia, Henrico ficou quieto por tanto tempo que pensou que ele não responderia. Então ela era gentil, forte. Ela viu beleza em coisas simples. Ele tocou uma pétala gentilmente. Ela se casou com meu pai por amor, não dinheiro. Ele não passava de um trabalhador de vinha. O que aconteceu com ela? Câncer. Quando eu tinha 16 anos. Sua voz ficou distante. Meu pai mudou depois que ela morreu. Começou a perseguir dinheiro, status, como se essas coisas pudessem preencher o buraco que ela saiu. Quando ele morreu há 3 anos, eu mal o reconheci. Sinto muito, disse Letícia suavemente. E a sua mãe? Ele perguntou. Letícia sorriu tristemente. Ela era tudo. Chegou a este país sozinho aos 18 anos. Trabalhou 3 empregos para nos dar uma vida melhor. Depois que ela ficou doente, deixei a escola para cuidar dela e dos meus irmãos. Você sacrificou muito pela sua família. Você não para alguém que você amava? Ela perguntou. Seus olhos se encontraram e algo não dito passou entre eles. Henrico se aproximou, perto o suficiente para sentir o cheiro dele, ver as manchas de ouro em seus olhos castanhos. A porta da frente se abriu, quebrando o momento. Henrico, por que você não me disse que estava hospedando um jantar na próxima semana? Eu tive que ouvir de Caroline Peterson no clube. A mulher que invadiu era surpreendentemente bonita, com os mesmos cabelos e olhos escuros que Henrico, embora a dela estivesse afiada de aborrecimento. Ela usava um vestido e joias caros que pegavam a luz enquanto se movia. Isabela, disse Henrico voltando de Letícia. Eu não estava esperando você. Claramente. O olhar de Isabela varreu o over Letícia com desdém. Quem é esse?
Letícia Martinez, minha governanta, respondeu Henrico, sua voz de repente formal. Letícia, esta é minha irmã, Isabela. É bom conhecê-lo, senhora Duarte, disse Letícia educadamente. Isabela mal assentiu antes de voltar para o irmão. Precisamos conversar sobre a lista de convidados para este jantar. Os Prestons devem ser convidados. Sua filha acabou de voltar da Europa e você sabe há quanto tempo estou tentando organizar uma reunião entre vocês dois. Isabela, alertou Henrico. Não me, Isabela. Você tem 30 anos, Henrico. É hora de você se estabelecer com alguém apropriado. Ela abaixou a voz, embora não o suficiente. Alguém do nosso círculo. Letícia sentiu suas bochechas queimarem. Com licença, ela murmurou. Eu deveria verificar no almoço. Ela se retirou para a cozinha, seu coração batendo. A senhora Cooper deu uma olhada no rosto e suspirou. Vejo que você conheceu a encantadora Isabela. Ela quer que ele encontre uma mulher da Europa, disse Letícia, tentando manter sua voz neutra. Alguém apropriado. A senhora Cooper bufou. Ela está desfilando meninas da sociedade elegível na frente dele há anos. Ele nunca demonstrou interesse. Em uma única. Ela deu um tapinha no ombro de Letícia. Não deixe que ela chegue até você. Ela é toda casca e mordida de designer. Mas o encontro abalou Letícia mais do que queria admitir. Foi um lembrete dura do abismo entre seu mundo e Henrico, uma realidade que ela de alguma forma esqueceu nos momentos tranquilos que eles compartilharam. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparava para servir o jantar para Henrico e sua irmã, ela ouviu a conversa deles se afastando da sala de jantar. Ela é apenas uma governanta, Hen, Isabela estava dizendo. Não me diga que você está se apaixonando pela ajuda. É um clichê. Você não sabe do que está falando. A voz de Henrico estava fria. Eu conheço esse olhar. Vi a maneira como você estava de pé com ela. O tom de Isabela foi contundente. O que o pai diria? O pai se importaria com a conta bancária dela, não com o caráter dela. É exatamente por isso que não aceito mais o conselho dele, ou o seu. Seja razoável, alegou Isabela. Você precisa de alguém que entenda nosso mundo. A garota Blackwell é perfeita. Família, conexões sociais, a educação certa. Não estou discutindo isso mais. Letícia se afastou da porta, as mãos tremendo. Ela não conseguiu servir o jantar agora, não com essa conversa fresca nos ouvidos. Ela pediu à senhora Cooper que assumisse o controle e fugiu para o quarto onde se sentou na beira da cama, tentando entender seus sentimentos. Ela sabia desde o início que qualquer atração entre eles era impossível. Homens como Henrico casaram mulheres de sua própria classe social. Foi assim que o mundo funcionou, e, no entanto, sua defesa dela para Isabela havia agitado algo no fundo, uma perigosa faísca de esperança. Uma batida suave em sua porta a assustou. Letícia, era a voz de Henrico. Você está bem? Ela abriu a porta, consciente de seus olhos avermelhados. Estou bem, apenas uma dor de cabeça. Ele claramente não acreditava nela. Peço desculpas pela minha irmã. Ela não tinha o direito de falar com você dessa maneira. Ela é protetora de você, disse Letícia diplomaticamente. Ela quer o que é melhor para você. Ela quer o que ela acha que é melhor, ele corrigiu. Há uma diferença. Um silêncio desconfortável estendeu-se entre eles. O jantar na próxima semana, disse ele finalmente. Você me ajudaria a planejar? Não como servo, como meu consultor. Confio no seu julgamento. O pedido a surpreendeu. Não sei nada sobre jantares sofisticados. É exatamente por isso que estou perguntando a você. Quero algo real, não outro evento superficial da sociedade. A maneira como ele olhou para ela fez seu coração pular. Tudo bem, ela concordou suavemente. Obrigado. Ele hesitou, depois estendeu a mão e tocou sua bochecha brevemente. Boa noite, Letícia. Depois que ele saiu, ela tocou o local onde seus dedos estavam, o calor se espalhando por ela. Ela estava se apaixonando por ele, um homem tão além de seu alcance que era quase risível. Um homem cuja própria irmã não aguentava o pensamento deles juntos. Tenha cuidado, ela sussurrou para si mesma. Isso só pode terminar em desgosto. O
Jantar tornou-se a obsessão de Letícia na próxima semana. Ela transformou a sala de jantar formal, com velas e flores silvestres simples do terreno da propriedade. Ela trabalhou com a senhora Cooper para criar um menu com pratos humildes elevados ao status gourmet. Recreação de ambas as mães. Isabela chamou diariamente, pressionando por caviar e champanhe, insistindo em cartões formais de lugar e peças centrais elaboradas. Cada vez Henrico, gentilmente mas firmemente, recusava suas sugestões. Esta não é uma vitrine da sociedade, disse ele à irmã. É apenas jantar com amigos. Amigos? Isabela zombou. Desde quando você tem amigos? Estes são parceiros de negócios. Henrico, potenciais investidores. E os Blackwells estão trazendo sua filha especificamente para conhecê-lo. Letícia fingiu não ouvir essas conversas, mas cada uma era uma agulha para o coração. Na noite do jantar, ela vestiu o único vestido bonito que possuía, um simples vestido de verão azul que havia comprado à venda anos atrás para a formatura, do ensino médio de seu irmão. Ela estaria trabalhando, não participando como convidada, mas ainda assim ela queria ter a melhor aparência. Enquanto ajudava a senhora Cooper a aplacar os aperitivos, Henrico apareceu na porta da cozinha. Ele usava um terno que se encaixava perfeitamente, tornando-o ainda mais bonito do que o normal. Você está linda, ele disse, seus olhos a levando. É apenas um vestido velho, ela respondeu, suavizando o tecido conscientemente. Não, ele se aproximou. É você que a torna bonita. A senhora Cooper limpou a garganta alto. Os convidados chegarão a qualquer momento, Sr. Duarte. Ele assentiu, mas seus olhos ficaram em Letícia. Você vai verificar se o vinho está corretamente refrigerado. Na sala de jantar, Letícia estava organizando os copos de vinho quando Isabela entrou, resplandecente em um vestido de designer. O que você está vestindo? Ela exigiu, olhando o vestido de Letícia com desdém. Meu uniforme está sendo limpo, respondeu Letícia calmamente. Certifique-se de ficar na cozinha quando os convidados chegarem, disse Isabela. Não quero ajuda desfilando em roupas de festa. As bochechas de Letícia queimaram, mas ela manteve a compostura. Claro, senhora Duarte. A campainha tocou, e os primeiros convidados chegaram, um casal de meia-idade. Letícia reconheceu como proprietários de vinhedos proeminentes do vale. Logo a casa foi cheia do murmúrio da conversa e da talhada dos óculos. Da porta da cozinha, Letícia observou Henrico cumprimentar cada convidado calorosamente. Ele parecia, a cada centímetro, o rico proprietário de terras, perfeitamente à vontade neste mundo de privilégio. Então ela a viu, a filha Blackwell, alto, loiro e impecavelmente vestido com um vestido que provavelmente custa mais do que Letícia. Ganhou em 6 meses. Isabela imediatamente conduziu a jovem do lado de Henrico, suas intenções transparentes. Essa é Vanessa Blackwell. A senhora Cooper sussurrou, aparecendo do lado de Letícia. Dinheiro velho, educação da Ivy League e tão quente quanto uma geada de janeiro. Letícia assistiu enquanto Henrico conversou educadamente com Vanessa. Embora seu sorriso não tenha chegado aos olhos, eles fizeram um casal impressionante. Ambos ricos, ambos bonitos. Eles olham juntos, Letícia murmurou. As aparências podem enganar, respondeu a senhora Cooper. Agora me ajude a servir o primeiro curso. Durante o jantar, Letícia se moveu com eficiência ao redor da mesa, reabastecendo óculos e servindo comida. Ela podia sentir Isabela observando, a como um falcão pronto para atacar qualquer erro, mas foi o olhar de Henrico que ela se sentiu mais profundamente, encontrando a do outro lado da sala, permanecendo quando ela se inclinou para servir. Quando ela limpava as placas do prato principal, ela ouviu a voz perfeitamente modulada de Vanessa. Sua casa é adorável, Henrico, mas precisa de um toque de mulher. Essas peças centrais, por exemplo, flores de wild, um pouco rústico, você não acha? Eu os acho encantadores, respondeu Henrico. Eles me lembram o que é real. Real? Vanessa riu levemente. Querida, em nosso mundo as aparências são o que importa. Letícia não ouviu a resposta dele quando voltou ao kitchen, mas a troca a deixou mais confusa do que nunca. Ela não pertencia ao mundo de Henrico. Isso ficou claro. Mas às vezes,
A maneira como ele olhava para ela a fazia se perguntar se ele também pertencia a isso. Depois que a sobremesa foi servida, quando os convidados se mudaram para a sala de estar para café, Letícia escorregou para fora para recuperar o fôlego. O ar noturno estava fresco contra sua pele corada, enquanto ela estava no pátio de trás, olhando para as estrelas. "Está escaping." A voz de Henrico veio de trás dela. Ela se virou assustada, apenas pegando um pouco de ar. "Lembre, se eu me juntar a você..." Ele não esperou por uma resposta, movendo-se para ficar ao lado dela na grade. "Obrigado por esta noite. O jantar foi perfeito." "Seus convidados pareciam satisfeitos", disse ela com cuidado. "Especialmente a senhora Blackwell." "Vanessa?" Ele fez uma careta. Outra das tentativas de matchmaking de Isabela. "Ela é linda", disse Letícia, odiando o ciúme que coloriu sua voz. "Ela é exatamente o que meu pai gostaria para mim", ele concordou. Rico, bem conectado, perfeitamente treinado na arte de ser a esposa da sociedade perfeita. Ele se virou para encará-la, e eu nunca fiquei mais entediado na minha vida. "Henrico, você sabe o que eu continuo pensando? Naquele primeiro dia em que você veio aqui. Você balançou minha mão e me olhou direto nos olhos. Não com o meu dinheiro, não o meu nome. Em mim." Ele se aproximou. "Ninguém faz isso, Letícia. Ninguém me vê. Apenas o que eu posso dar a eles." "Eu prefiro respeito ao dinheiro", disse ela suavemente, ecoando palavras que ela disse semanas atrás. "O dinheiro desaparece." As palavras... "Don't you... eu me lembro", ele murmurou. Sua mão surgiu para tocar a bochecha dela, e desta vez ele não se afastou. "Eu não consegui parar de pensar em você." Seu coração trovejou em seu peito. "Isso é um erro. Eu trabalho para você. Não sou do seu mundo. Talvez eu não queira mais esse mundo." Sua voz era baixa, intensa. "Talvez o que eu queira esteja bem aqui." Ele se inclinou, sua intenção clara, e apesar de cada sino de aviso em sua mente, Letícia se encontrou encontrando-o no meio do caminho. Seus lábios tocaram o dela. Gentil a princípio, depois com a crescente urgência. Ela se sentiu respondendo, os braços envolvendo o pescoço dele, quando ele a puxou para mais perto. "Henrico!" A voz de Isabela cortou o momento como água gelada. "O que diabos você está fazendo?" Eles se separaram, Letícia recuando rapidamente. Isabela estava na porta, sua expressão uma mistura de choque e fúria. "Os convidados estão pedindo por você", disse ela com força. "E você está aqui com a ajuda." "Isabela, o suficiente", alertou Henrico. Mas sua irmã não terminou. Ela virou seu olhar veneno em Letícia. "Eu deveria saber. Há quanto tempo você está seduzindo meu irmão? É assim que você planeja subir no mundo? Tradeando sua aparência para pegar um homem rico. Isso não é..." Letícia começou, mas Isabela a interrompeu. "Você acha que é a primeira empregada bonita a fazer sua mira para um empregador rico? Por favor. É o truque mais antigo do livro." "Pare", disse Henrico, sua voz perigosa. "Você cruzou uma linha." "Eu cruzei uma linha." Isabela riu amargamente. "Você é quem beijando a ajuda, enquanto uma mulher perfeitamente adequada espera por dentro." Letícia se sentiu doente. Todo medo, toda dúvida que ela tinha sobre seus sentimentos por Henrico, correu de volta, amplificada pelas palavras cruéis de Isabela. Sem uma palavra, ela passou os dois e correu em direção ao quarto. "Letícia, espere!" Henrico a chamou. Mas ela não parou. Ela não suportava ver a pena em seus olhos. Ou pior, a percepção de que sua irmã estava certa. Que tudo o que estava acontecendo entre eles era apenas uma loucura momentânea, uma fantasia que nunca poderia sobreviver no mundo real. Em seu quarto, ela começou a jogar seus poucos pertences em sua mala. Ela não pôde ficar, não depois disso. Não quando seu coração foi quebrado em 1000 pedaços, cada um cortando mais fundo que o último. Uma batida veio à sua porta. "Letícia, por favor." A voz de Henrico estava tensa. "Deixe-me explicar." Ela abriu a porta, mas manteve a distância. "Não há nada a explicar, Sr. Duarte. Sua irmã está certa. Isso foi um erro." "Não me chame assim", disse ele. "Não depois de tudo." "O que é tudo?"
Ela perguntou, sua voz quebrando. Algumas conversas? Um beijo? Isso não é suficiente para preencher mundos tão diferentes quanto os nossos. Pode ser, se você der uma chance. Ele entrou na sala, seus olhos implorando. Eu não me importo com as diferenças. Mas eu faço, ela interrompeu. Não serei outro caso de caridade, outro projeto para um homem rico entediado. Eu não serei alguém que sua família zomba, alguém que você precisa defender. É isso que você acha que é isso? Ele perguntou, magoado evidente em sua voz. Letícia engoliu em seco. Não sei o que é isso, mas sei que não posso ficar aqui e descobrir. Ela fechou a mala com finalidade. Estou saindo de manhã. Por favor, não vá, ele disse suavemente. Não é assim. Eu tenho que, ela respondeu, lágrimas enchendo os olhos. Eu não tenho um preço, Henrico. Não estou à venda. E se você duvidou disso por um segundo, já te perdi. Ele olhou para ela, atingido. Então, sem outra palavra, ele se virou e saiu fechando a porta silenciosamente atrás dele. Letícia afundou na cama, finalmente deixando as lágrimas chegarem. Do lado de fora, ela podia ouvir o jantar continuando. Mancha, música, taco de óculos. Um mundo que ela tocou brevemente, mas nunca poderia realmente entrar. De manhã, ela teria ido embora, não pegando nada de Ouro Bravo, exceto memórias, e um coração muito mais danificado do que quando chegou. Letícia deixou a fazenda Ouro Bravo ao amanhecer, antes que a casa se agitasse. Somente a senhora Cooper estava acordada, esperando na cozinha com uma garrafa térmica de café e um sorriso triste. Você não precisa ir, disse a mulher mais velha, pressionando a garrafa nas mãos de Letícia. Eu faço. A voz de Letícia estava crua de uma noite de lágrimas. Por favor, diga ao Sr. Duarte que aprecio a oportunidade que ele me deu. Diga a ele você mesmo. A senhora Cooper acenou para a porta. Henrico ficou lá com a barba por fazer como se não tivesse dormido. Você está realmente saindo? Não foi uma pergunta, mas Letícia respondeu de qualquer maneira. Sim, pelo menos deixe-me levar. Lu, o ônibus. Está bem. Letícia, por favor. Ela interrompeu, sua determinação ameaçando desmoronar. Não torne isso mais difícil. A senhora Cooper escapou com tato, deixando-os sozinhos nas sombras da manhã da cozinha. Eu demiti Isabela de sua posição na empresa, disse Henrico abruptamente. Letícia piscou surpresa. O quê? Por quê? Ela cruzou uma linha ontem à noite, muitas linhas. Sua mandíbula se apertou. Ninguém fala com você dessa maneira, ninguém. Ela é sua irmã. E você está... Ele parou procurando palavras. Você é importante para mim. A declaração simples estava pendurada no ar entre eles, pesada com tudo não dito. Eu tenho que ir, Letícia sussurrou, com medo de ficar um momento a mais, com medo de que seu coração traísse a decisão de... Sua mente. Para onde você vai? Minha amiga Ana tem um quarto sobressalente. Vou ficar lá até encontrar outro emprego. Henrico se aproximou, seus olhos implorando. Esta é a sua casa. Não, ela disse suavemente. Esta é a sua casa. Acabei de trabalhar aqui. Antes que ele pudesse responder, ela se virou e saiu pela porta, não ousando olhar para trás. Se ela visse a dor nos olhos dele, ela nunca poderá sair. A viagem de ônibus para a cidade era um borrão. Letícia olhou pela janela enquanto o Ouro Bravo desapareceu atrás dela, suas vinhas desaparecendo à distância como um belo sonho. Ao meio-dia, ela se estabeleceu no pequeno apartamento de Ana acima do restaurante onde sua amiga trabalhava. Então você se apaixonou pelo seu chefe rico, disse Ana, enquanto eles estavam bebendo café naquela noite. Garota, isso é direto, de um romance. Não era assim, protestou Letícia. Ele não é apenas um cara rico, ele é diferente. Diferente o suficiente para se casar com a governanta? Ana levantou uma sobrancelha. Homens assim não cruzam as linhas de classe, Leti. Eles podem brincar, mas quando se trata de casamento, eles se mantêm a sua própria espécie. Henrico não é assim, insistiu Letícia, depois suspirou. Mas isso não importa. Nunca poderia funcionar. Por causa de sua bruxa de uma irmã, porque viemos de mundos diferentes.
Letícia mexia seu café ausently. O que eu faria em suas festas sofisticadas? Como eu falaria com seus amigos de negócios? Eu seria uma piada. Ou talvez você seja exatamente o que todos eles precisam, alguém real em um mundo de falsificações. Ana apertou a mão da amiga. De qualquer forma, recebi uma entrevista no The Diner. Nada chique, mas paga as contas. Obrigado. Letícia tentou parecer agradecida, mas seu coração não estava nele. Ela veio a Ouro Bravo desesperado por qualquer emprego. Ela saiu com muito mais a perder. Uma semana se transformou em 2. Letícia aceitou o emprego no restaurante, servindo café da manhã e almoço para os habitantes locais e o turista ocasional que passa. O trabalho foi honesto, mas cansativo. O pagamento apenas o suficiente para cobrir sua parte do aluguel e enviar um pouco para seus irmãos. Ela tentou não pensar em Henrico, sobre a Grand House na colina, sobre a maneira como seus olhos enrugaram quando ele sorriu. Mas à noite, sozinha na sala de reposição de Ana, as memórias inundaram com clareza dolorosa. A tabela 7 precisa de mais café. Ana chamou uma manhã, sacudindo Letícia de seus pensamentos. Quando ela se aproximou da mesa com o coffee pot, ela quase a deixou em choque. A senhora Cooper estava sentada lá, as mãos dobradas principalmente na mesa de fórmica. Senhora Cooper, o que você está fazendo aqui? A mulher mais velha sorriu. Verificando você, é claro, e ter o que passa no café da manhã nesta cidade. Ela gesticulou para sua omelete meio comida. A comida é entusiasmada, se não refinada. Apesar de tudo, Letícia riu. Como você me encontrou? Cidades pequenas têm bocas grandes, querida. A expressão da senhora Cooper ficou séria. Ele está uma bagunça sem você. O sorriso de Letícia desapareceu. Por favor, não. A casa está desmoronando. Ele disparou a nova governanta depois de 3 dias. Não come, mal dorme. A senhora Cooper se inclinou para a frente. Ele está planejando vender nosso Bravo. O quê? Mas ele ama esse lugar. Está em sua família há gerações. A terra sim, a casa. A senhora Cooper deu de ombros. Ele diz que não parece mais em casa. O coração de Letícia torceu dolorosamente. Esse não é o meu problema, não é? A senhora Cooper pegou sua bolsa. Mais uma coisa. Ele está se encontrando com advogados, reestruturando a empresa, cortando Isabela completamente. Ele não deveria fazer isso. Ela é família. Você também era, de certa forma. A senhora Cooper ficou e colocou uma dica generosa na mesa. Ele está no Riverside Hotel pelos próximos 2 dias. Quarto 312, caso você quisesse saber. Antes que Letícia pudesse responder, a mulher mais velha se foi, deixando-a em pé com um cafetão e um coração cheio de confusão. Quem era esse? Ana perguntou, aparecendo ao seu lado. O cozinheiro de Ouro Bravo. Letícia colocou a panela com as mãos trêmulas. Ela diz que Henrico está no Riverside Hotel. E? Ana provocou. E nada. Acabou. Mas o dia todo, enquanto serviu pratos e limpava as mesas, Letícia não conseguia parar de pensar nas palavras da senhora Cooper. Henrico estava realmente planejando vender sua amada casa? Ele realmente cortou laços com sua irmã? E por que ele estava em um hotel na cidade quando sua propriedade estava a uma curta distância de carro? No final de seu turno, ela se decidiu. Ela o veria apenas uma vez, para garantir que ele estava bem. Convencê-lo a não vender sua casa ou rejeitar sua irmã. Depois disso, ela iria embora para sempre. O Riverside Hotel era o mais legal da cidade, o que não estava dizendo muito. Sua grandeza desbotada falou de dias melhores, mas ainda mantinha uma certa dignidade. Letícia sentiu-se deslocada em seu uniforme de garçonete quando se aproximou da recepção. Eu preciso ver Henrico Duarte, disse ela, convocando sua coragem. Sala 312. O funcionário olhou suspeito. Ah, o senhor Duarte sabe que você está vindo? Não, mas... Eu posso ligar se quiser. Ele ofereceu, buscando o telefone. Isso não será necessário, Frank. A voz de Henrico veio de trás dela. Letícia virou-se para encontrá-lo parado ali, parecendo mais fino do que se lembrava, olheira sob seus olhos. Ele usava roupas casuais, jeans e um simples botão, mas ainda conseguia parecer impossivelmente bonito. Letícia, ele disse o nome dela como uma oração.
Você é aqui. A senhora Cooper me disse onde encontrá-lo, explicou ela, de repente incerta. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Um sorriso pequeno e triste tocou seus lábios. Eu não estou. Mas estou melhor agora. O funcionário se ocupou com papelada, enquanto Henrico levou Letícia a um canto tranquilo do saguão. Por que você está ficando aqui? Ela perguntou. Por que não em casa? Eu não poderia estar mais lá. O olhar dele segurou o dela. Não sem você. A simples honestidade de suas palavras roubou a respiração dela. A senhora Cooper diz que você está vendendo o ouro bravo. Você não pode fazer isso, Henrico, é sua herança. De que serve uma casa que parece vazia? De que serve a terra sem alguém para compartilhar? E Isabela, ela é sua irmã. Você não pode cortá-la da empresa. Ele parecia surpreso. Você está defendendo-a? Depois de tudo o que ela disse a você? Família é família, disse Letícia com firmeza. Se meus irmãos me machucassem, eu os perdoaria. É isso que a família faz. Henrico a estudou por um longo momento. Você é notável, sabe disso? Afinal, Isabela fez. Você ainda se importa com o bem-estar dela. Eu me preocupo com o seu, Letícia corrigiu. E eu sei que você se arrependeria algum dia. Talvez. Ele esfregou o rosto cansado. Eu tenho pensado muito nas últimas semanas. Sobre o que eu quero, sobre o que importa. E o que você decidiu? Que eu estava certo naquele primeiro dia. Seus olhos o seguravam de forma constante. Todo mundo tem um preço, exceto você. O coração de Letícia pulou. O que você quer dizer? Estou cercado por pessoas que querem algo de mim a vida inteira. Meu pai queria que eu fosse seu legado. Isabela quer que eu seja seu ingresso para o status social. Até Vanessa Blackwell. Ela quer meu nome, meu dinheiro, minhas conexões. Ele se inclinou para mais perto. Mas você? Você se afastou de tudo, de um trabalho confortável, desde a segurança financeira de mim, porque seu orgulho e respeito próprio eram mais importantes. Não foi fácil, ela admitiu suavemente. Eu sei. Ele pegou a mão dela, tentativa, como se tivesse medo de se afastar. Senti sua falta. Todos os dias, cada hora, ela permitiu que os dedos se transformassem, com os dele. O contato enviando eletricidade no braço. Eu também senti sua falta. Volte, ele disse simplesmente. Não é como minha governanta, não é como meu funcionário. Apenas volte. Para quê, Henrico? Ela perguntou. A pergunta que a matou por semanas finalmente falou em voz alta. O que eu seria para você? Antes que ele pudesse responder, uma comoção na entrada da frente chamou a atenção deles. Isabela invadiu, observando-os imediatamente. Então é por isso que você está ignorando minhas ligações. Ela estalou, marchando em sua direção. Você ainda está perseguindo ela. Letícia tentou puxar a mão da casa de Henrico, mas ele se manteve firme. Isabela, este não é o lugar, ele alertou. Onde está o lugar, Henrico? Você me trancou fora de casa, fora da empresa. Sua própria irmã. A voz de Isabela Rosa desenhando olhares de outros hóspedes do hotel. E tudo por causa dela. Não, disse Henrico calmamente. Tudo por sua causa. Porque você pensou que a felicidade de seu irmão era menos importante que as aparências sociais. Você não pode ser feliz com ela, insistiu Isabela. Ela não é ninguém. Ela limpa as casas para viver. E ela tem mais classe em seu dedo mindinho do que você mostrou em toda a sua vida. O tom de Henrico estava frio. Agora vá embora, antes de se envergonhar ainda mais. Isabela se virou para Letícia, seus olhos brilhando. Quanto? Quanto a fazer você desaparecer da vida do meu irmão? Nomeie seu preço. Letícia sentiu como se tivesse sido um tapa. Com licença? Todo mundo tem um preço, disse Isabela com desdém. Qual é o seu? 10 mil? 20? Eu tenho um talão de cheques aqui. Não, disse Letícia, sua voz surpreendentemente estável, apesar da raiva percorrer por ela. Eu não tenho um preço. Não estou à venda. Eu nunca estive. Todo mundo está à venda, insistiu Isabela, puxando seu talão de cheques. 50 mil. Isso mudaria sua vida, não seria? Crie esses seus irmãos em grande estilo. Henrico deu um passo à frente, mas Letícia colocou a mão no braço, parando. Oh,
Você ainda faz não entende, ela disse a Isabela. O dinheiro não. É tudo. Não pode comprar respeito ou amor. Amor? Isabela riu severamente. É isso que você acha que é isso? Ele está escorrendo, querida. Ele se cansará de você quando a novidade desaparecer. Isso é suficiente. A voz de Henrico trovejou pelo lobby. Saia, Isabela, agora. Algo em seu tom finalmente penetrou na raiva de sua irmã. Ela olhou entre eles, viu as mãos unidas, a feroz proteção na posição de seu irmão, e por um momento a incerteza brilhou em seus olhos. Você realmente se importa com ela, disse ela. Mais uma declaração do que uma pergunta. Mais do que você pode entender, ele respondeu. Os ombros de Isabela caíram um pouco. Você está cometendo um erro. Você se arrependerá. O único erro que cometi foi deixar você ditar minha vida por muito tempo. A voz de Henrico suavizou um pouco. Sempre serei seu irmão, Isabela, mas preciso viver minha própria vida. Por um momento, parecia que Isabela poderia discutir mais. Em vez disso, ela fechou o talão de cheques com um estalo e ligou o calcanhar, dignidade intacta enquanto saiu do hotel. Após sua partida, Letícia percebeu que todo o saguão havia ficado quieto, todos os olhos neles. Devemos ir a algum lugar mais particular, ela murmurou. Henrico assentiu, levando-a ao elevador. Eles andavam em silêncio para o terceiro andar, nem falando até estarem dentro do quarto de hotel, uma suíte modesta com uma pequena área de estar. Sinto muito por Isabela, disse ele, uma vez que a porta se fechou atrás deles. Ela sempre pensou que o dinheiro poderia resolver qualquer problema. Não é sua culpa. Letícia se moveu para a janela, olhando para a cidade abaixo. Mas ela está certa sobre uma coisa. Eu não pertenço ao seu mundo, Henrico. Então, eu vou deixar isso, ele disse simplesmente. Ela se virou para ele em choque. O quê? Se meu mundo não tem um lugar para você, não é um mundo do qual quero fazer parte. Ele se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. Passei toda a minha vida cercada por pessoas que mediam o valor em dólares. Então você apareceu e me mostrou que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Integridade, bondade, conexão genuína. Você não pode simplesmente se afastar de tudo, ela protestou. Não estou me afastando de nada que importa. Suas mãos emolduraram seu rosto gentilmente. A única coisa que importa é estar bem aqui. O coração de Letícia martelou contra suas costelas. O que você está dizendo? Estou dizendo que te amo, Letícia Martinez. Não porque você limpa minha casa ou cozinha minhas refeições. Não, porque você é linda, embora você seja. Eu te amo porque você me vê, o verdadeiro eu, e você ainda se importa. Lágrimas encheram os olhos. Eu também te amo, ela sussurrou. Mas amar alguém nem sempre é suficiente. É se você é corajoso o suficiente para lutar por isso. Ele pressionou a testa para a dela. Eu tenho me escondido em Ouro Bravo, com medo de confiar, com medo de sentir. Você mudou isso. Você fez essa casa uma casa novamente. E agora você quer vender? Eu pensei que sim, porque sem você lá são apenas paredes e lembranças. Ele se afastou para olhar nos olhos dela. Mas se você voltasse, não como meu funcionário, mas como meu parceiro, poderia ser um lar novamente. Nosso lar. A respiração de Letícia presa. O que exatamente você está me perguntando? Em resposta, Henrico estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo desgastada. Eu tenho carregado isso há dias, tentando encontrar coragem de procurá-lo. Ele abriu para revelar um anel simples, mas bonito, uma pérola única cercada por pequenos diamantes. Era a minha. Mãe! Ela disse que a lembrava que a verdadeira beleza geralmente vem da luta. Letícia olhou para o ringue, então para ele incapaz de falar. Não estou perguntando por que você é conveniente ou por que estou sozinho, continuou ele. Estou perguntando por que o pensamento de passar outro dia sem você me faz sentir oco, por dentro. Ele pegou a mão dela. Case comigo, Letícia. Não amanhã, na próxima semana, quando você está pronto. Quando você acredita que o que eu sinto por você é real. Quanto à sua irmã? Seus amigos? O que eles acham? Eu não me importo, ele disse simplesmente. O único opinião que importa para mim é seu.
Lágrimas derramaram suas bochechas. Estou com medo, Enrico. E se isso for um erro? E se formos muito diferentes? E se formos exatamente o que o outro precisa? Ele rebateu. Você disse uma vez que prefere respeitar o dinheiro. Esse dinheiro desaparece, mas as palavras permanecem. Estou dando a vocês dois. Minha palavra e tudo o que... Soube? A sinceridade em seus olhos era sua ruína. Todas as paredes que ela construiu, todas as razões que ela criou para o motivo de não estarem juntas, desmoronaram diante de sua certeza inabalável. Sim, ela sussurrou e depois mais alta. Sim, eu vou me casar com você. Quando estivermos prontos, quando tivermos certeza. Joy transformou seu rosto enquanto ele deslizava o anel no dedo dela. Então ele a puxou para os braços, os lábios encontrando o dela em um beijo que parecia voltar para casa. Quando eles finalmente se separaram, sem fôlego e sorrindo, ele pressionou a testa para a dela mais uma vez. Volte para Ouro Bravo comigo? Não como sua governanta, ela alertou. Nunca mais. Ele sorriu. Embora eu não se opusesse se você quisesse dizer à Sra. Cooper como fazer aquele prato de frango que eu gosto. Letícia riu, sentindo-se mais leve do que em semanas. Acho que podemos organizar isso. Do lado de fora da janela do hotel, o sol quebrou as nuvens, banhando a cidade em luz dourada. Não seria fácil. Ela sabia disso. Isabela não a aceitaria durante a noite. A sociedade sussurraria. Haveria dias difíceis pela frente. Mas quando Enrico a segurou por perto, seu batimento cardíaco forte e firme contra sua bochecha, Letícia sabia uma coisa com absoluta certeza. Algumas coisas valiam a pena lutar. E o amor deles, intenso, desafiador, real, estava no topo dessa lista. Vamos para casa, disse ela suavemente. O sorriso de Enrico foi toda a resposta que ela precisava. Na manhã seguinte, eles voltaram para a fazenda Ouro Bravo juntos. Quando a paisagem familiar aparecia, rolando vinhedos dando lugar a pastagens, de a grande Casa Branca na colina, a Celtícia sentiu uma mistura de emoções. Alegria, nervosismo, determinação. A Sra. Cooper ficará em êxtase, disse Enrico, olhando para ela com um sorriso. Ela tem sido infeliz sem você. Apenas a Sra. Cooper? Letícia provocou. Bem, as plantas da casa também não estão indo tão bem. Ela riu, o som levando a partir da última de suas dúvidas. Quaisquer que sejam os desafios pela frente, eles os enfrentariam juntos. Enquanto Enrico apareceu a longa viagem para a casa, no entanto, Letícia viu um carro desconhecido estacionado na frente. Você está esperando alguém? Sua expressão escureceu. Não, esse é o carro de Isabela. Eles trocaram olhares preocupados enquanto paravam para a casa. Antes que eles pudessem sair do carro, a porta da frente se abriu e Isabela surgiu, seguida pela Sra. Cooper. Prepare-se, Enrico murmurou apertando a mão de Letícia antes de sair para enfrentar sua irmã. Isabela parecia diferente de alguma forma, sem polido, mais humano. Sua aparência perfeita habitual mostrou sinais de tensão. O cabelo dela puxou para trás simplesmente, seus olhos cansados. Você está de volta, disse ela, seu olhar se movendo de seu irmão para Letícia, permanecendo nas mãos deles. Sim, respondeu Enrico, seu tom cauteloso. O que você está fazendo aqui, Isabela? A Sra. Cooper deu um passo à frente. Duarte chegou cedo esta manhã. Estamos conversando. Isabela limpou a garganta. Eu vim me desculpar. A vocês dois. Letícia não conseguiu esconder sua surpresa. Desculpar-se? Ontem à noite, depois que saí do hotel, dirigi por horas pensando. A voz de Isabela era incomumente humilde. Sobre o pai, sobre nossa família, sobre o que você disse, Enrico. Ela respirou fundo. Você está certo. Eu tenho controlado. E julga, pensei que sabia o que era melhor para você, para o nosso nome. A posição de Enrico suavizou um pouco. E agora? Agora eu percebo que estou errado. O olhar de Isabela mudou para Letícia. Eu te tratei terrivelmente. Disse coisas imperdoáveis. Eu estava tão focado no status e nas aparências que não conseguia ver o que estava bem na minha frente. Que meu irmão está mais feliz com você do que eu o vi em anos. Obrigado, disse Letícia silenciosamente. Não tem certeza do que mais dizer.
A senhora Cooper me ajudou a entender algumas coisas esta manhã, continuou Isabela. Sobre a família, sobre o que realmente importa. Ela gesticulou para a casa atrás dela. Este lugar parecia um museu depois que a mãe morreu, frio, sem vida. Até você chegar, Letícia. Você trouxe o calor de volta a Ouro Bravo e ao meu irmão. Henrico parecia atordoado com as palavras de sua irmã. Isabela, eu não estou pedindo perdão, ela interrompeu. Ainda não. Eu preciso ganhar isso, mas estou pedindo uma chance de tentar. Seus olhos caíram na mão de Letícia, onde o anel de sua mãe agora descansava. Um lampejo de emoção cruzou o rosto rapidamente controlado. Vejo o anel da mãe encontrou seu lugar de direito. Isabela, começou Henrico, esperando claramente uma objeção. Combina com ela, disse Isabela simplesmente. Mãe teria aprovado. A tensão nos ombros de Henrico diminuiu visivelmente. Sim, ela teria. Um silêncio constrangedor caiu entre eles. Bem, Isabela disse finalmente. Eu deveria ir. Deixe vocês dois se instalarem. Ela hesitou e acrescentou. Entre no mundo encantador da fazenda Ouro Bravo, onde Letícia Martinez chega em busca de apenas emprego, mas descobre uma conexão inesperada com o rico e enigmático Henrico Duarte. Esse conto cativante explora como o amor verdadeiro transcende as fronteiras sociais e prova que os tesouros mais valiosos não podem ser medidos em ouro. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã bateu nas costas de Letícia, enquanto ela subia a longa calçada de terra para a fazenda Ouro Bravo. Seu simples vestido de algodão se agarrou ao calor e ela limpou a testa com as costas da mão. A Grand White Farmhouse apareceu. À frente, suas janelas brilhando como olhos atentos. Aos 27 anos, Letícia Martinez já havia vivido várias vidas de dificuldades. Ela apertou sua bolsa de couro gasta que realizou um currículo simples, uma retalhos de empregos de lavanderia, trabalho de cozinha e posições de limpeza. Nenhum durou o suficiente para construir um futuro, mas cada um lhe ensinou algo sobre sobrevivência. Este é apenas mais um trabalho, ela sussurrou para si mesma. Apenas mais uma casa para limpar. Mas isso estava longe de ser apenas mais uma casa. A ampla propriedade da Fazenda Bravo era conhecida em todo o condado como a Joia do Vale. Suas vinhas se estendiam pelas colinas, seu gado pastava em pastagens exuberantes e em seu coração ficava a magnífica casa principal, um lugar que Letícia só tinha visto nas fotos de revistas. O anúncio tinha sido simples. A empregada precisava com urgência. O salário listado foi 2 vezes o que ela já fez. O suficiente para ajudar seus irmãos mais novos, Miguel e Rafael, na faculdade. Chega, talvez, para finalmente parar de correr. Quando ela chegou à entrada da frente, sua coragem vacilou. A enorme porta de carvalho parecia zombar de suas origens simples. Ela hesitou e lembrou-se das palavras de sua mãe há muito tempo. Podemos ser pobres, Letícia, mas passamos pela porta da frente com a cabeça erguida. Em vez disso, ela circulou para as costas. Os trabalhadores do serviço não usaram a entrada da frente. Ela sabia muito. A porta da cozinha estava aberta para pegar a brisa. Letícia bateu suavemente no quadro. Olá? Ela ligou. Estou aqui sobre a posição da governanta. Uma mulher alta com cabelo cinza-aço virado do fogão. Você deve ser a senhorita Martinez. Eu sou a senhora Cooper, a cozinheira. Seus olhos varreram Letícia, avaliando. Você é mais jovem do que eu esperava. Trabalho desde os 14 anos, respondeu Letícia, o queixo levantando um pouco. Quando minha mãe morreu, criei meus irmãos. Eu sei trabalhar duro. A expressão da senhora Cooper suavizou. Bem, isso é algo pelo menos. Entre. O senhor Duarte vai querer entrevistá-lo. Os olhos de Letícia se arregalaram. O proprietário. Pensei em me encontrar com um gerente da casa ou... O senhor Duarte lida com tudo pessoalmente. Não confia em muitas pessoas. A senhora Cooper abaixou sua voz. Não posso culpá-lo com todas as cobras que tentaram deslizar em sua vida. Enquanto a senhora Cooper a levava através da cozinha brilhante e por um corredor alinhado com fotografias de vinhas, Letícia tentou acalmar seu coração de corrida. Ela precisava desse trabalho desesperadamente.
A taxa de matrícula dos irmãos estava vencida e o aluguel do pequeno apartamento acabara de aumentar novamente. Espere aqui, disse Cooper, gesticulando para uma cadeira do lado de fora de uma pesada porta de madeira. E lembre-se, seja honesto com ele. O Sr. Duarte pode sentir uma mentira a 1 milha de distância. Deixada sozinha, Letícia suavizou seu vestido simples e desejava ter algo melhor para usar. Seu currículo parecia frágil em suas mãos. Um testemunho, de papel de uma vida de luta. A porta se abriu e Letícia subiu rapidamente de pé. Senhorita Martinez, entre. O homem que estava diante dela não era o que ela esperava. Henrico Duarte era mais jovem do que imaginava. Talvez 30, com cabelos escuros que se enrolavam levemente para o colarinho e os olhos intensos, que pareciam olhar diretamente através dela. Ele usava roupas simples, jeans e uma camisa de botão, enrolada nas mangas. Nada sobre ele gritou riqueza, exceto talvez o que confiança na Uiete em sua postura. Obrigado por me ver, Sr. Duarte, disse ela, estendendo a mão. Ele pareceu surpreso com o gesto, mas o sacudiu firmemente. Por favor, sente. Sei. Seu escritório era surpreendentemente modesto, as flechas de livros alinhadas com volumes bem lidos, uma mesa cheia de papéis e grandes janelas com vista para as vinhas, sem acessórios de ouro, nenhuma demonstração ostensiva de riqueza. Seu currículo, disse ele olhando para o jornal que ela entregou. É breve, mas honesto, ela respondeu. Todo o trabalho está lá, mesmo os que duraram apenas 1 mês. Ele olhou para cima, sua expressão ilegível. Por que eles não duraram? Letícia respirou fundo. O primeiro, o hotel, desceu. O restaurante, o filho do proprietário, não me deixou em paz. A casa de Bailey se mudou para a Europa. Ela conheceu o olhar dele diretamente. Eu nunca fui demitido, Sr. Duarte. Eu apareço a tempo, trabalho duro e me importo com o meu próprio negócio. E sua família? Ele perguntou. Meus pais se foram. Tenho 2 irmãos mais novos na faculdade. Ajudo com suas despesas. Henrico assentiu lentamente, depois colocou seu currículo. Esta posição é incomum, senhorita Martinez. Eu valorizo minha privacidade acima de tudo. A pessoa que trabalha aqui verá e ouvirá coisas que devem permanecer dentro dessas paredes. Não estou interessado em fofocas, Sr. Duarte, disse ela simplesmente. Estou interessado em fazer meu trabalho e ser pago de maneira justa por isso. Algo cintilou em seus olhos. Sujeira, talvez, ou aprovação. O trabalho é exigente, continuou ele. Entrego os associados de negócios ocasionalmente. A casa deve ser imaculada. Você teria seus próprios aposentos na ala leste. Eu entendo. E você seria o único pessoal da casa, além da Sra. Cooper. Não gosto de ter muitas pessoas por perto. Letícia assentiu. Posso perguntar por quê? A pergunta parecia pegá-lo desprevenido. Ele se levantou e caminhou até a janela, as costas para ela. Porque as pessoas sempre querem algo, senhorita Martinez. Eles sorriem, elogiam e trabalham em sua vida, e eventualmente a conta vence. Ele voltou para ela. Todo mundo tem um preço. Nem todo mundo, ela disse calmamente. Ele a estudou por um longo momento. Vamos ver. Ele nomeou um salário que fez seus olhos se arregalarem. Você terá os domingos, a menos que haja um evento. Isso é aceitável? Letícia não podia acreditar em sua sorte. Essa quantia cobriria as mensalidades de seus irmãos e seu aluguel, com o suficiente para iniciar uma pequena conta poupança. Sim, ela conseguiu. Isso é muito generoso. É um salário justo pelo trabalho duro. Ele corrigiu. Quando você pode começar? Amanhã, disse ela sem hesitar. Então o trabalho é seu. Ele estendeu a mão novamente. Bem, vindo a Ouro Bravo, Miss Martinez. A palma da mão dele estava quente contra a dela, calejada em alguns lugares. Não as mãos macias que ela esperava de um homem rico. Quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles, rápido como um raio. Ela puxou a mão para longe primeiro. Obrigado pela oportunidade, Sr. Duarte. Não vou decepcioná-lo. Veja que você não. Seu tom era profissional novamente. A Sra. Cooper mostrará seus aposentos e explicará seus deveres. Enquanto Letícia seguia a senhora.
Cooper pela Grand House, ela não conseguiu abalar que algo significativo havia acontecido, algo além de garantir um trabalho muito necessário. Ele não é o que eu esperava, ela confessou à Sra. Cooper. A mulher mais velha sorriu conscientemente. Poucas pessoas veem o verdadeiro Enrico Duarte. Eles veem o dinheiro, a terra, o nome, mas não o homem. Ela parou do lado de fora de uma porta. Ele já foi ferido antes. Mal. Essa não é minha conta, disse Letícia rapidamente. Não, concordou a Sra. Cooper, mas você estará morando sob o mesmo teto. Apenas tenha cuidado. Não com o seu trabalho, com seu coração. Antes que Letícia pudesse responder, a Sra. Cooper abriu a porta para revelar um lindo quarto, com sua própria área de estar e banheiro. Estes são seus aposentos. Tome hoje para se estabelecer. Vou explicar seus deveres durante o jantar. Deixada sozinha, Letícia sentou-se na beira da cama, mais do que qualquer outra que ela jamais dormiu, e tentou processar o turbilhão do dia. O trabalho parecia bom demais para ser verdade. E Enrico Duarte não era nada como o homem rico arrogante que ela esperava. Ela desempacotou seus poucos pertences, pendurando suas roupas simples no armário espaçoso, onde pareciam perdidas e fora do lugar. Na mesa de cabeceira, ela colocou sua posse mais preciosa, uma foto de sua mãe sorrindo com a jovem Letícia e seus irmãos. Eu fiz isso, mamãe, ela sussurrou. Eu encontrei um bom emprego, um lugar seguro. Ela não sabia o quanto esta casa e seu misterioso dono mudaria sua vida. Nas semanas seguintes, Letícia caiu em uma rotina. Ela se levantou antes do amanhecer, preparou a casa para o dia e trabalhou metodicamente através de suas funções. Enrico se foi frequentemente durante o dia, atendendo aos seus interesses comerciais, o que se adequava à multa. Quando ele estava em casa, eles mantiveram uma distância educada. Mas ela notou coisas. Como ele preferia seu café preto, mas às vezes acrescentava canela quando estressado. Como ele leu por horas na biblioteca, sempre retornando livros aos seus pontos exatos. Como, apesar de sua riqueza, ele viveu simplesmente, sem os partidos ou exibições extravagantes que ela esperava. Uma noite, enquanto ela espanava as prateleiras da biblioteca, ele entrou inesperadamente. Sinto muito, disse ela, recuando. Eu posso voltar mais tarde. Não há necessidade. Ele selecionou um livro e se estabeleceu em uma cadeira de couro. Você não está me perturbando. Letícia continuou seu trabalho, ciente de sua presença. O único som o gentil de seu pano de poeira e a virada ocasional de uma página. Por alguma razão, o silêncio parecia confortável e não desajeitado. Você canta enquanto trabalha, ele disse de repente. O calor correu para o rosto dela. Sinto muito. Eu não percebi. Não se desculpe, ele interrompeu. Bom, esta casa está quieta há muito tempo. Ela não sabia como responder, então simplesmente assentiu e voltou. Xiaopó, que idiomas você fala, senhorita Martinez? Ele perguntou depois de um momento. Inglês e espanhol, ela respondeu. Minha mãe insistiu que mantemos nossa herança. Ela era sábia. Ele hesitou. Eu ouço você falando com seus irmãos em espanhol ao telefone às vezes. Eles estão na faculdade? Letícia ficou surpresa que ele havia notado. Sim, Miguel está estudando engenharia e Rafael quer ser médico. Você deve estar muito orgulhoso. Eu sou. Ela sorriu genuinamente. Eles são garotos inteligentes. Eles terão oportunidades que eu nunca tive. Enrico a estudou. E o que você faria se pudesse? Se você tivesse a oportunidade? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém perguntou. Sobre seus sonhos há muito tempo. Eu estudaria literatura, ela admitiu. Eu sempre amei livros, mas os sonhos não pagam contas, Sr. Duarte. Ele assentiu pensativamente, mas não disse mais. A conversa terminou tão rapidamente quanto começou. No dia seguinte, Letícia encontrou uma pilha de livros em sua cama, clássicos que ela mencionou de passagem, sem nota, sem explicação. Apenas os livros, esperando por ela como velhos amigos. Ela os segurou no peito, incerto o que fazer do gesto. Foi simplesmente um ato gentil de um empregador, ou algo mais. Naquela noite no jantar,
que ela comeu na cozinha com a Sra. Cooper depois de servir Enrico na sala de jantar, ela mencionou os livros. Ele não emprestou isso a ninguém, disse. A Sra. Cooper, as sobrancelhas levantaram. Nem mesmo a irmã dele, Isabella, e ela está tentando colocar as mãos em sua primeira edição Dickens há anos. Tenho certeza de que isso não significa nada, disse Letícia rapidamente. Ele provavelmente tem muitos livros. A Sra. Cooper apenas sorriu conscientemente e mudou de assunto. Uma semana depois, enquanto Letícia estava lavando janelas no portão oriental cantando suavemente para si mesma, ela não ouviu Enrico entrar. Essa música, disse ele, assustando-a. O que é? Apenas uma velha canção de ninar que minha mãe costumava cantar, explicou ela, suas bochechas se aquecendo. Eu não ouvi você entrar. Eu gostaria de oferecer um aumento, disse ele. Abruptamente, Letícia piscou surpresa. Mas eu só estive aqui por mês, Sr. Duarte. E naquele mês a casa nunca correu mais suavemente. Ele limpou o seu trono. Eu também gostaria que você gerenciasse alguns pequenos eventos que estou planejando. Isso significaria responsabilidades adicionais. E pagamento adicional? Ela perguntou, imediatamente envergonhada por sua franqueza. Para sua surpresa, ele sorriu. Um verdadeiro sorriso que transformou seu rosto sério. Sim, senhorita Martinez. Consideravelmente mais salários. Então eu aceito. Obrigado. Ele assentiu e se virou para sair. Depois parou. Mais uma coisa. Não há necessidade de tal formalidade quando somos apenas nós dois. Você pode me chamar de Enrico. Antes que ela pudesse responder, ele se foi, deixando Letícia com um frasco de spray em uma mão e uma estranha vibração no peito que não tinha nada a ver com o prometido aumento. Apenas mais um trabalho. Ela se lembrou firmemente. Apenas mais uma casa para limpar. Mas mesmo quando ela disse, ela sabia que não era verdade. Não mais. 2 meses em seu emprego na Ouro Bravo, Letícia havia transformado não apenas a casa, mas sua atmosfera. As flores apareceram em vasos que ficaram vazios por anos. Os quartos fecharam por muito tempo, agora respiravam com ar fresco e luz solar. Até a Sra. Cooper comentou sobre a mudança. Este lugar não se sentiu como uma casa desde que a mãe de Duarte passou, disse o cozinheiro uma manhã, enquanto preparava o café da manhã. Você trouxe a vida de volta a essas paredes. Letícia sorriu, mas balançou a cabeça. Estou apenas fazendo meu trabalho. É isso que você chama de passar o seu dia de folga replantando o jardim de rosas de sua mãe? A Sra. Cooper levantou uma sobrancelha. Os empregos não fazem as pessoas sorrirem do jeito que você faz quando ele entra em uma sala. Isso não é. Eu não... Letícia se atrapalhou por palavras, suas bochechas queimando. Não se preocupe, querida. Seu segredo é seguro comigo. A Sra. Cooper deu um tapinha na mão. Apenas tenha cuidado. O coração não sabe sobre contas bancárias, mas o mundo com certeza sabe. Letícia queria protestar, negar que tudo estava acontecendo, mas ela não podia mais mentir para si mesma. Algo havia mudado entre ela e Enrico. Suas conversas cresceram mais pessoais. Às vezes ela o pegava observando quando ele pensava que ela não notaria, e às vezes ela se deixava assisti-lo também. Naquela tarde, enquanto ela organizava flores no salão da frente, Enrico apareceu ao seu lado. Esses são lindos, disse ele. Eles são do jardim de sua mãe, respondeu Letícia. A Sra. Cooper me disse que eram seus favoritos. Algo cintilou em seus olhos. Paixão, talvez, ou gratidão. Ela teria gostado de você, eu acho. Conte-me. Sobre ela, disse Letícia, surpreendendo. Se com sua ousadia, Enrico ficou quieto por tanto tempo que pensou que ele não responderia. Então ela era gentil, forte. Ela viu beleza em coisas simples. Ele tocou uma pétala gentilmente. Ela se casou com meu pai por amor, não dinheiro. Ele não passava de um trabalhador de vinha. O que aconteceu com ela? Câncer. Quando eu tinha 16 anos. Sua voz ficou distante. Meu pai mudou depois que ela morreu. Começou a perseguir dinheiro, status, como se essas coisas pudessem preencher o buraco que ela saiu. Quando ele morreu há 3 anos, eu mal o reconheci. Sinto muito, disse Letícia suavemente. E a sua mãe?
Ele perguntou. Letícia sorriu tristemente. Ela era tudo. Chegou a este país sozinho aos 18 anos. Trabalhou 3 empregos para nos dar uma vida melhor. Depois que ela ficou doente, deixei a escola para cuidar dela e dos meus irmãos. Você sacrificou muito pela sua família. Você não para alguém que você amava? Ela perguntou. Seus olhos se encontraram e algo não dito passou entre eles. Henrico se aproximou, perto o suficiente para sentir o cheiro dele, ver as manchas de ouro em seus olhos castanhos. A porta da frente se abriu, quebrando o momento. Henrico, por que você não me disse que estava hospedando um jantar na próxima semana? Eu tive que ouvir de Caroline Peterson no clube. A mulher que invadiu era surpreendentemente bonita, com os mesmos cabelos e olhos escuros que Henrico, embora a dela estivesse afiada de aborrecimento. Ela usava um vestido e joias caros que pegavam a luz enquanto se movia. Isabela, disse Henrico voltando de Letícia. Eu não estava esperando você. Claramente. O olhar de Isabela varreu o over Letícia com desdém. Quem é esse? Letícia Martinez, minha governanta, respondeu Henrico, sua voz de repente formal. Letícia, esta é minha irmã, Isabela. É bom conhecê-lo, senhora Duarte, disse Letícia educadamente. Isabela mal assentiu antes de voltar para o irmão. Precisamos conversar sobre a lista de convidados para este jantar. Os Prestons devem ser convidados. Sua filha acabou de voltar da Europa e você sabe há quanto tempo estou tentando organizar uma reunião entre vocês dois. Isabela, alertou Henrico. Não me, Isabela. Você tem 30 anos, Henrico. É hora de você se estabelecer com alguém apropriado. Ela abaixou a voz, embora não o suficiente. Alguém do nosso círculo. Letícia sentiu suas bochechas queimarem. Com licença, ela murmurou. Eu deveria verificar no almoço. Ela se retirou para a cozinha, seu coração batendo. A senhora Cooper deu uma olhada no rosto e suspirou. Vejo que você conheceu a encantadora Isabela. Ela quer que ele encontre uma mulher da Europa, disse Letícia, tentando manter sua voz neutra. Alguém apropriado. A senhora Cooper bufou. Ela está desfilando meninas da sociedade elegível na frente dele há anos. Ele nunca demonstrou interesse. Em uma única. Ela deu um tapinha no ombro de Letícia. Não deixe que ela chegue até você. Ela é toda casca e mordida de designer. Mas o encontro abalou Letícia mais do que queria admitir. Foi um lembrete dura do abismo entre seu mundo e Henrico, uma realidade que ela de alguma forma esqueceu nos momentos tranquilos que eles compartilharam. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparava para servir o jantar para Henrico e sua irmã, ela ouviu a conversa deles se afastando da sala de jantar. Ela é apenas uma governanta, Hen, Isabela estava dizendo. Não me diga que você está se apaixonando pela ajuda. É um clichê. Você não sabe do que está falando. A voz de Henrico estava fria. Eu conheço esse olhar. Vi a maneira como você estava de pé com ela. O tom de Isabela foi contundente. O que o pai diria? O pai se importaria com a conta bancária dela, não com o caráter dela. É exatamente por isso que não aceito mais o conselho dele, ou o seu. Seja razoável, alegou Isabela. Você precisa de alguém que entenda nosso mundo. A garota Blackwell é perfeita. Família, conexões sociais, a educação certa. Não estou discutindo isso mais. Letícia se afastou da porta, as mãos tremendo. Ela não conseguiu servir o jantar agora, não com essa conversa fresca nos ouvidos. Ela pediu à senhora Cooper que assumisse o controle e fugiu para o quarto onde se sentou na beira da cama, tentando entender seus sentimentos. Ela sabia desde o início que qualquer atração entre eles era impossível. Homens como Henrico casaram mulheres de sua própria classe social. Foi assim que o mundo funcionou, e, no entanto, sua defesa dela para Isabela havia agitado algo no fundo, uma perigosa faísca de esperança. Uma batida suave em sua porta a assustou. Letícia, era a voz de Henrico. Você está bem? Ela abriu a porta, consciente de seus olhos avermelhados. Estou bem, apenas uma dor de cabeça. Ele claramente não acreditava nela. Peço desculpas pela minha irmã. Ela não tinha o direito de falar com você dessa maneira.
Ela é protetora de você, disse Letícia diplomaticamente. Ela quer o que é melhor para você. Ela quer o que ela acha que é melhor, ele corrigiu. Há uma diferença. Um silêncio desconfortável estendeu-se entre eles. O jantar na próxima semana, disse ele finalmente. Você me ajudaria a planejar? Não como servo, como meu consultor. Confio no seu julgamento. O pedido a surpreendeu. Não sei nada sobre jantares sofisticados. É exatamente por isso que estou perguntando a você. Quero algo real, não outro evento superficial da sociedade. A maneira como ele olhou para ela fez seu coração pular. Tudo bem, ela concordou suavemente. Obrigado. Ele hesitou, depois estendeu a mão e tocou sua bochecha brevemente. Boa noite, Letícia. Depois que ele saiu, ela tocou o local onde seus dedos estavam, o calor se espalhando por ela. Ela estava se apaixonando por ele. Um homem tão além de seu alcance que era quase risível. Um homem cuja própria irmã não aguentava o pensamento deles juntos. Tenha cuidado, ela sussurrou para si mesma. Isso só pode terminar em desgosto. O jantar tornou-se a obsessão de Letícia na próxima semana. Ela transformou a sala de jantar formal com velas e flores silvestres simples do terreno da propriedade. Ela trabalhou com a senhora Cooper para criar um menu com pratos humildes elevados ao status gourmet. Recreação de ambas as mães. Isabela chamou diariamente, pressionando por caviar e champanhe, insistindo em cartões formais de lugar e peças centrais elaboradas. Cada vez Henrico, gentilmente mas firmemente, recusava suas sugestões. Esta não é uma vitrine da sociedade, disse ele à irmã. É apenas jantar com amigos. Amigos? Isabela zombou. Desde quando você tem amigos? Estes são parceiros de negócios. Henrico, potenciais investidores. E os Blackwells estão trazendo sua filha especificamente para conhecê-lo. Letícia fingiu não ouvir essas conversas, mas cada uma era uma agulha para o coração. Na noite do jantar, ela vestiu o único vestido bonito que possuía, um simples vestido de verão azul que havia comprado à venda anos atrás para a formatura do ensino médio de seu irmão. Ela estaria trabalhando, não participando como convidada, mas ainda assim ela queria ter a melhor aparência. Enquanto ajudava a senhora Cooper a aplacar os aperitivos, Henrico apareceu na porta da cozinha. Ele usava um terno que se encaixava perfeitamente, tornando-o ainda mais bonito do que o normal. Você está linda, ele disse, seus olhos a levando. É apenas um vestido velho, ela respondeu, suavizando o tecido conscientemente. Não, ele se aproximou. É você que a torna bonita. A senhora Cooper limpou a garganta alto. Os convidados chegarão a qualquer momento, Sr. Duarte. Ele assentiu, mas seus olhos ficaram em Letícia. Você vai verificar se o vinho está corretamente refrigerado. Na sala de jantar, Letícia estava organizando os copos de vinho quando